Então, estamos aqui para dar início a mais um estudo do Livro dos Médiuns, e hoje com o capítulo 23, da obsessão. A equipe que coordena os estudos do Livro dos Médiuns, eles selecionam de forma muito cuidadosa alguns textos que estão presentes em um capítulo do Livro dos Médiuns, intitulado Dissertações Espíritas, e nós trazemos, né, sempre que possível, uma mensagem que tem relação com o estudo da noite. E um desses textos, né, antes de começarmos a falar propriamente dito sobre o tema da obsessão, essa mensagem dita pelo espírito, né, um espírito familiar, se intitula assim, chamado Jorge. É uma mensagem de número 24 que ela diz: falar-vos-ei da necessidade de observardes nas vossas sessões a maior regularidade, isto é, de evitardes toda confusão, toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus, e quase sempre são estes que respondem às questões propostas. Ou seja, aqui é uma orientação que o espírito dá para as sessões mediúnicas. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, por meio de evitar as ideias contraditórias e distrações, ou ainda pior, uma vaga indiferença zombeteira, esse meio quisera eu achá-los eficaz e certo. Talvez esteja na concentração dos fluidos esparsos em torno dos médiuns, unicamente eles, mas, sobretudo, os que são estimados, retêm na reunião os bons espíritos, porém, a influência deles mal chega para dispersar a turba dos espíritos levianos. E Jorge conclui dizendo: é excelente o trabalho de exame das comunicações. Nunca será demais aprofundar-se as questões e, principalmente, as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados, das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se afasta do assunto, que ele esgota logo que o concebeu, a mobilidade e a indiferença para com certas formas convidas, todas essas razões e muitas outras vos criam o dever de vos limitar confiança, dispersardes ao que obtiverdes, subordinando-vos sempre ao exame, ainda quando se trate das mais autênticas comunicações. Então, a gente começa a perceber que a qualidade das comunicações, elas perpassam por uma série de aspectos, né? Alguns deles muito sutis, mas que nós, médiuns, dirigentes, precisamos estar sempre atentos. Eu vou só confirmar se eu compartilhei o áudio, porque eu tenho um breve vídeo aqui que eu gostaria de passar para vocês. Compartilhamento do áudio em uma dica. Acho que a Sandra perguntou aqui, Paulo, por que está escrito no texto 24? É do capítulo. O capítulo, Sandra, é 23, mas esse texto é um texto de número 24 de um capítulo destinado a dissertações espíritas, tá? Obrigada. Nada. Eu vou passar um áudio agora. Se vocês não conseguirem ouvir o áudio, vocês me falam, tá bom? Então, dando continuidade, e agora sim, começando o nosso tema, hoje nós vamos estudar sobre da obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjugação, causas de obsessão, meios a combater. Esse é o subtítulo do capítulo, só que os meios a combater, né,
nós vamos fechar no próximo item, que é um dos itens que não foi contemplado para o estudo de hoje, que ele começa a falar a partir do 249, 250, né? Então, a obsessão, né? Alguém, de certa feita, indagou o grande filósofo como como classificaria esse processo de obsessão. E nós trouxemos aqui uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, que ele diz: a mediunidade é compromisso de alta significação, que ainda não encontrou a necessária compreensão entre as criaturas encarnadas no mundo físico. Que bela mensagem, né? E nós, antes de adentrarmos ao conteúdo propriamente dito, trouxemos aqui um pequeno vídeo de Edivaldo Franco, em que ele narra um testemunho durante 1 minuto e meio, aproximadamente. Eu gostaria que todos prestassem atenção, porque a história de Edivaldo, que ele vai narrar aqui, ele serve para nós até o final, né, do nosso encontro de hoje. Algumas passagens de Edivaldo vai servir que a gente reflita esse conceito de obsessão. E, normalmente, alguns de nós, quando pensamos em obsessão, pensamos sempre em ser algo ruim. Raramente pensamos o que causou essas obsessões, principalmente para o médium, né? Então, Edivaldo deixa para nós uma mensagem significativa nesse sentido. Durante 45 anos, eu convivi dia e noite com uma entidade muito perigosa, inimiga desde o ano de 1623, até o dia que ele me disse: tu não me convenceste, tu me venceste pela maciça. Isso afastou 10 anos. Quando eu recebi uma criança na mansão do caminho, que foi deixada à porta, ele me apareceu. E me perguntou: tu vais amá-la? Ele disse: porque Deus me colocou no caminho para amá-la. Então ele chorou copiosamente: se tu vais amá-la, eu terei que te amar. Porque essa que aí está, foi minha mãe. E eu tenho que te amar para que tu a ames. Hoje é um grande amor. Ele me diz agora: tu me venceste pela perseverança e me convenceste pela fé espírita. Coisa linda, né, amigos? Coisa linda. A gente vê histórias como essa e percebe que a obsessão não é por acaso. Esse espírito tinha se vinculado a Edivaldo Franco no século XVII. E era um espírito extremamente vingativo, perturbador. E somente a persistência, a disciplina, o amor foi capaz, né, de sublimar essa relação. Então, doravante, nós vamos ler alguns trechos do Livro dos Médiuns, mas eu não gostaria que vocês tirassem da mente esse breve relato, né, trazido por Edivaldo Franco. Quando falamos em obsessão, não é? Muitas palavras, pensamentos, ideias vêm à mente. Mas o que vem a ser, então, obsessão? A grosso modo, podemos afirmar que obsessão é o domínio que alguns espíritos adquirem sobre certas pessoas, geralmente praticada por espíritos inferiores, não é? É importante distinguir que existe a figura da obsessão simples, da fascinação e da subjugação, algo que vamos ver durante o nosso estudo. Eu gostaria de pedir a alguém, um voluntário, se não tiver um voluntário, eu gostaria que fosse você, Edivaldo, se você puder, ler o item 237. Temos algum voluntário ou voluntária que tem um livro aí em mãos, que possa ler para a gente? Se não, Eu posso ler, Paulo. por favor, Nilma, faz essa graça para a gente. Só o 237. Ok, deixa eu só subir aqui.
Tá bom. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora a verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa uma espécie de fenômeno cujas principais verdades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Muito obrigado, Nilma. Você gostaria de comentar, Nilma, alguma coisa sobre esse breve texto? É assim, geralmente, né, Paulo, nós nos sentimos presas, né, ou somos presas de algum irmão em desequilíbrio por um Sim, descuido nosso, na maioria das vezes, né? Então, perfeito. descuido esse, né, que nos leva, né, a um futuro muito constrangedor, como o Divaldo, né, ele colocou aí nessa tirinha que você colocou para a gente assistir, ele Uhum. teve um perseguidor que ficou ali esperando ele falhar em algum ponto, né, para que assim pudesse subjugá-lo. Como ele não encontrou as brechas que ele queria, né, ele Uhum. observou até ele realmente ter que deixá-lo, né? E o ponto importante é que o Espiritismo ele nos mostra como nos livrar dessa obsessão. O primeiro ponto é a gente amar, não é Perfeito. amar, é respeitar, não é? Esse assim, é mais ou menos o meu entendimento. Perfeito, Nilma, exatamente isso. Mais alguém gostaria de contribuir? Seguindo o nosso estudo, a gente percebe que quando a gente falou de obsessão, a obsessão é um gênero das quais existem algumas espécies. Foi citado obsessão simples, fascinação e subjugação. Vamos para a primeira espécie, obsessão simples. Na obsessão simples, um espírito, digamos assim, inferior, malfazejo, ele se impõe à figura do médium, não é? Interferindo em suas comunicações e causando obstáculo ao seu processo mediúnico. O médium reconhece facilmente, né, a presença do espírito, mas enfrenta dificuldades, né, em se livrar dele, porque é como se fosse um carrapato, é como se fosse um pensamento repetitivo que está o tempo ali martelando. Mas observe que estamos num primeiro degrau, né, de influenciação espiritual. Então, nós trouxemos aqui algumas imagens, muitas vezes, que são relações sutis, né, dessa influência, mas que ela ainda não chega ao patamar máximo de se apossar das faculdades do médium, né? E sobre esse tema, no item 238, nós temos um pouco mais de detalhes. Alguém gostaria de ler, por favor? É um trecho bem pequeno. Pode ler para a gente, Edvaldo? 238. Você está no mudo, tá? Desculpa. O item 238. Dá-se a obsessão simples quando o espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados.
Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que, entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso, e este não disfarça, de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além de opor obstáculos às comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Podem incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos, que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Pelo que concerne a este fenômeno, consulte o capítulo das manifestações espontâneas. Muito obrigado, Edivaldo. Então, a gente percebe que, embora tenha esse termo obsessão simples, existe uma série de efeitos, não é, nocivos, danosos para o eu espírito. Obviamente que o ideal é conseguirmos viver sem essas influências, mas há quem diga que para nós, seres ainda imperfeitos, impossível, né? Digamos assim. Algum grau de influência nós vamos ter. Por quê? Porque nós ainda somos seres bastante materializados, o tempo todo estamos pensando em questões inferiores, né? E tudo isso, quando não está muito bem sendo vigiado através de preces, bons pensamentos, ações no bem, entre aspas, é natural que sejamos dragados, né, por essas influências inferiores. Então, a obsessão simples, ela é capaz de trazer todas essas mazelas para nosso eu espírito, tá? Alguém gostaria de trazer algum comentário? Edivaldo, você que leu para a gente, muito obrigado. Gostaria de ter algum comentário ou podemos seguir? Eu gostaria de citar só um exemplo que tem Por favor. obsessão simples. Tem um exemplo que Kardec coloca na Revista Espírita de 1860. Então, observemos bem que o Livro dos Médios saiu só em 1861. Isso. Estudando sobre casos, por isso que ele fala dessa forma da obsessão simples. Eu vou ler só o início, e depois vocês podem procurar. Tá. Na Kardec pede, por exemplo. Mas vou ler só onde fala geral sobre esse caso. O título é A Educação de um Espírito. Ele começa assim: um de nossos assinantes, cuja esposa é ótima médium escrevente, não pôde, apesar disso, comunicar-se com parentes e amigos, porque um mau espírito se interpõe e intercepta, por assim dizer, todas as comunicações, o que lhe causa viva contrariedade. Notemos que há simples obsessão. Então, já classifica aqui este caso, né? O Kardec fala que é uma simples obsessão. Notemos que há simples obsessão e não subjugação, porque a médium absolutamente não é enganada por esse espírito, que, aliás, é francamente mau e não procura esconder o seu jogo. Tendo pedido nosso conselho a respeito, dissemos-lhes
dissemos-lhes que não se livrará dele nem pela cólera, nem pelas ameaças, mas pela paciência, que ela precisa dominá-lo pelo ascendente moral e buscar torná-lo melhor pelos bons conselhos que é um encargo da alma, que lhe é confiado e cuja dificuldade lhe será meritória. Aham. Então, para encerrar, segundo o nosso conselho, marido e esposa empreenderam a educação desse espírito, e devemos dizer que se conduzem admiravelmente, e que se não o conseguirem, olha, se não o conseguirem, nada terão de se censurar. Aí ele coloca aqui o diálogo que teve com esse espírito, que foi o marido e a esposa que fizeram esse diálogo e mandaram para Kardec, né? Aqui vai falar um pouco sobre essa questão da paciência, né? Como o Divaldo falou no vídeo de início. E esse espírito, em particular, ele não tinha nenhum vínculo com esse casal, nenhum. Não era de uma reencarnação anterior, por exemplo. É alguém de uma reencarnação anterior que tem raiva de mim? Não, não tem. Ele só tem, digamos assim, inveja da felicidade dos outros. Então, ele faz com que gere dificuldade para certas pessoas, porque ele tem uma inveja. Mas se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, procurem A Educação de Espírito, está na Revista Espírita de 1860. Muito obrigado pelo exemplo, Edivaldo. A gente percebe que, através desse relato de Allan Kardec, um médium, ele simplesmente fica impedido, né, de dar comunicação, de exercer o seu trabalho. Nós estamos aqui estudando o livro dos médiuns. Alguns de nós que aqui estão são médiuns praticantes, né? Trabalham nas suas respectivas casas espíritas e, por vezes, já pode ter passado por uma situação de bloqueio. Essa situação de bloqueio pode ser justamente um exemplo como esse, né, trazido pelo Edivaldo através dessa mensagem da Revista Espírita. Pode falar, Gleide. Uma vez, eu fui grossa com uma pessoa. Uhum. E aí, eu fui muito grossa mesmo. E aí, eu fui para a reunião mediúnica, né? E aí, quando eu cheguei na reunião mediúnica, aí estava assim, veio o pensamento, como é que você vai participar de uma reunião dessa se você nem se preparou? Se você é grossa com todo mundo? Que é isso? Eu tinha vergonha de estar aqui. Nossa, e eu fiquei assim, sentida, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus. Sim. E eu fiquei com vergonha mesmo, e esse pensamento, eu falava assim, não, amanhã eu vou pedir desculpa para ela da minha grosseria. Só que eu não sentia vontade de pedir desculpa, sabe? E aí passou a semana, e aí todo dia eu vi esse pensamento. Né? Você só lê, você não pratica, você sair, você não tem condição de ficar no trabalho desse. Olha só, gente, mas eu fiquei assim até o dia que eu resolvi fazer um tratamento de desobsessão e cheguei na pessoa e pedi desculpa, sabe? Sim. Mas eu passei por isso, eu fiquei sem, assim, eu não dava comunicação quase nenhuma. Pois é, Por olha causa só. dessa culpa que eu Esse senti. bloqueio, né? Eu acho que foi uma obsessão. E depois que você pediu desculpe a pergunta, você se sentiu melhor? Você foi a mesma coisa? Passa um pouco da sua experiência nesse sentido. Eu senti vergonha, sabe? Entendi. Mas eu fiquei melhor, eu fiquei bem. Sabe, eu senti vergonha porque eu acho que eu fui, assim, intimamente eu me cobrei uma postura que eu ainda não tinha. Entendi. Aí agora eu tô, assim, me policiando. Mas com medo desse pensamento vir de novo. Cadê você? Não que tenha preparo, não que seja alguém, mas a gente fica melhorando um pouquinho, né? E Perfeito. não quero me prejudicar mais com isso. Obrigado pelo seu relato, viu, Gleide? Ajuda a gente a entender mais sobre esse processo das obsessões simples, né? Seguindo o nosso estudo, nós temos, então, mais uma espécie, que é a fascinação. Quer falar alguma coisa, Edivaldo? É interessante o relato que ela trouxe, né? Porque existe um outro ponto que vai direto naquilo que você trouxe na mensagem inicial, que vai ser de discutir, avaliar as mensagens que chegam através dos médios, né?
Porque se a gente for pensar assim, essa pessoa chega falando para ela assim, por que você está aqui, né? Você não deveria estar aqui, você não faz o que você lê e tudo. A gente percebe que não é um bom espírito que fala essas coisas, né? É mais para saber diferenciar, né, o que chega em nosso pensamento. Claro que Sim, nós somos pessoas perfeitas, mas um bom espírito nunca vai falar assim. É importante a gente conhecer a característica de um bom espírito para saber separar as coisas, né? sim. Saber diferenciar quando é sugestão de um bom espírito e quando é sugestão de um espírito que às vezes não quer que a gente vá para o centro, por exemplo. Não quer Aham. que esteja lá, não quer que estude, quer que a gente alimente cada vez mais essa questão da autopunição, né? De não se perdoar, né? Isso gera certos bloqueios, como ela trouxe de narrativa, que foi bem interessante. Perfeito, Edivaldo. Obrigado. Dando prosseguimento, entramos agora em mais uma espécie chamada fascinação. A fascinação é uma espécie de ilusão, né, que essa sim, ela paralisa o raciocínio do médium, levando a aceitar comunicações falsas, em alguns casos absurdas. Só que olha que detalhe, o médium ele passa a não ter a consciência do quão absurdo estão sendo aquelas comunicações. Então a gente percebe que, diferenciando entre a obsessão simples, em que o médium tem plena consciência do que está acontecendo, né? Já na fascinação, ele começa a perder, pouco e pouco, essa consciência. E ele faz as coisas, vocês talvez alguns tenham trazido à memória de situações um tanto quanto vexatórias, ridículas, que companheiros nossos possam ter passado, se utilizando do mecanismo da mediunidade, onde esse médium não percebia o quanto estava sendo usado, né? Assim, a título de exemplo, eu conheci pessoas que, por exemplo, alguns anos atrás, se achavam pessoas que eram escolhidas e precisavam a todo custo dar comunicação, dar passividade. Essa pessoa não conseguia demonstrar equilíbrio, né, emocional nos estudos que faziam. Todas as casas que essa pessoa passava, as casas orientavam que a pessoa precisava estudar mais o evangelho, precisava frequentar um estudo da casa, porque tem médiuns que acreditam que podem simplesmente se afastar de todo o trabalho e ir apenas no dia da mediúnica, né? Isso já é um processo obsessivo instalado, porque todo médium, ele precisa necessariamente respirar as atividades da casa espírita. O médium não pode ser apenas o médium, por exemplo, da quinta-feira, da quarta-feira, da sexta, ou do sábado, do domingo, vai para a sessão mediúnica, participa da sessão e tchau. E somente daqui a 8 dias. Então, essa médium, né, que eu conheci, ela estava completamente fascinada pela mediunidade dela. E a coisa foi aumentando, 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 que chegou um momento que ela começou a fazer processos mediúnicos pela internet. Ela começou a psicografar, que seria digitar, pela internet, passando mensagens para os supostos espíritos de mães, pais, de pessoas que procuravam ela. Então, você percebe a que ponto uma pessoa pode chegar, né? Através desse processo da fascinação. Antes de entrarmos na subjugação, alguém gostaria de trazer algum exemplo, alguma experiência sobre a fascinação? Seguindo. Pode falar, Nilma. A palavra é sua. O interessante, né, Paulo, que o espírito obsessor, ele planejou muito bem o intento dele, né, as artimanhas para poder melhor pegar a vítima, né? Sim. Então, geralmente, é um espírito hipócrita, né, que quanto mais ele busca fascinar, né, a nossa personalidade, exaltando a vaidade, fazendo com que nós nos sintamos, né, quase que infalíveis, né, para depois nos dar aquele tombo, né? É como você falou, uma ilusão, né? Uma ilusão, e a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas ilusões, com essa forma no qual muitas vezes, né, um espírito se apresenta, né, até pelo teor das comunicações que ele nos traz, né, para que a gente não se deixe levar. Perfeito, Nilma, exatamente. Todo cuidado é pouco.
E aí chegamos na terceira espécie, que é a subjugação. A subjugação é uma, digamos assim, uma constrição, né, que paralisa a vontade do médium, a vontade do indivíduo, levando-o a agir contra a própria vontade. É como se ali não fosse mais ele. Sabe aquela figura da marionete? A subjugação se aproxima a isso. Observe que a gente sai de uma obsessão simples, que assim, de simples só tem um nome, ela não deixa de ser preocupante, mas a gente sai de algo simples, mas que existe ainda a consciência do médium, passando para a fascinação, né? Onde o médium começa a perder essa consciência e adentra, por fim, na subjugação, onde ele perde completamente o controle, né? Dos seus afazeres, das coisas que falam. A imagem aqui representa alguém subjugada na bebida, mas a subjugação pode se apresentar nas mais diversas formas. Exemplo, um palestrante que ele acredita que é o escolhido, que ele começa a... Ele tem uma vida extremamente desequilibrada no seu lar, no seu trabalho, mas ele se dedica única e exclusivamente a passar mensagens que não refletem quem ele é. Esse é um exemplo de subjugação, onde ele se coloca aquelas palavras e, às vezes, entra em transe, começa a falar palavras lindas, maravilhosas, mas ali não é ele, né? Ele está sendo um instrumento de algum espírito que percebeu que ali pode fazer uso desse expediente. Então, a gente percebe que a subjugação ela é muito mais grave, é como se fosse alguém que precisasse passar por um processo de desintoxicação. Algumas pessoas podem já ter passado pela experiência de algum parente, por exemplo, de ser alcoólatra. E a gente sabe o quanto é difícil o tratamento de uma pessoa que perde completamente o seu discernimento, né? Então, quanto mais grave é o processo obsessivo, mais demorado também é o tratamento espiritual. E os cuidados que nós, enquanto os entes queridos, precisamos ter com todos eles, né? Eu gostaria... Pode falar, Nilma. Você levantou a É mão? uma pergunta, na verdade, Paulo. Nós estamos no grupo aqui em João Pessoa, no grupo mediúnico, que a gente, no centro que a gente está frequentando, Uhum. Tem uma colega que ela trabalha mediunicamente, trabalha psicografa, conversa bem, e ela, no último encontro que teve, ela não estava muito bem, e assim, e com ideias suicidas, e a gente muito preocupada, e hoje ela tentou contra a própria vida, ela inclusive está em coma, né, e assim, e a pergunta seria, como fazer agora para que ela se livre desse processo? Porque está complicado, né? Ela sempre foi estudante assíduo da doutrina, estuda e participa, e de repente ela entrou nesse processo, né? E hoje ela tentou dar cabo à própria vida, né? E a gente está muito preocupado, né? A gente está em oração constante, né? Todo instante, para que ela possa, né? O espírito dela, o anjo da guarda dela, possa estar ali próximo, ajudando a restabelecer, né? Para que ela não venha a óbito. Né? Mas assim, é uma situação. Aí seria um caso de subjugação? Olha só, a sua pergunta é muito difícil, sabe? Porque a gente não conhece o caso concreto, mas em cima dos elementos que você trouxe, é bem possível que ela esteja entre a fascinação e a subjugação. Porque para alguém que já conhece da doutrina espírita tentar contra a própria vida, é porque uma série de elementos e coisas, situações passaram pela vida dela que a gente desconhece, né? E há que se questionar o quanto realmente ela conhece, né? De novo, para que uma pessoa chegue no estágio de tentar pela própria vida, conhecendo as verdades que a doutrina nos revela, é porque a situação, a nível de obsessão, já ultrapassou todos os limites. E a gente tem que pensar também o depois. Como será ela, né? E aí eu falo a vergonha que ela possa ter
diante de companheiros que conhecem a verdade que supostamente ela conhece. Então, esse é um momento muito mais de acolhimento, zero julgamento, né, dos companheiros, confrades mais próximos dela. É um momento de, caso ela consiga sair desse coma, é um momento de estar vigiando-a como se uma criança fosse, né? Porque, de novo, uma pessoa que tenta contra a própria vida é porque ela chegou no limite do abismo, né? Moral. Mas, assim, a gente não sabe os motivos, sabe, Nilma, que desencadearam essa ação infeliz. Mas, de uma forma ou de outra, independentemente do que tenha ocasionado isso, é necessário estar próximo dela. Ela precisa muito de amor, precisa muito de carinho e zero julgamento, né? Sim, É o que eu gratidão. posso dizer diante de um cenário tão complexo como esse. Então, seguindo aqui, Allan Kardec ele se preocupa de trazer para nós a distinção entre possessão e subjugação. Allan Kardec é um verdadeiro pedagogo, né? Porque ele fala que, inicialmente, o que nós chamamos de possessão, né, nada mais é que a subjugação. E lembrando da subjugação, é aquela influência espiritual em que o médium ele começa a perder a noção do que é realidade, né? Ele começa a acreditar em comunicações absurdas. E ele diz que devemos evitar o termo possessão, porque o termo possessão é como se o espírito obsediador, né, ele tivesse a posse do espírito obsediado. Então, isso vem de culturas milenares que nós acabamos, né, de forma intuitiva, acoplando a nossa cultura. E aí a gente vai repetindo, repetindo. Sabe aquelas coisas que a gente vai repetindo, um conceito que a gente aprendeu assim e vai repetindo? Assim é o processo de obsessão. Mas ele, de um modo geral, ele afirma que a obsessão se equipara à subjugação e o ideal é que a gente não faça uso, não é, desse linguajar. A subjugação ela é preferível ao termo de possessão devido à sua natureza de constranger o médium, né? Constranger aquele que está passando por esse processo obsessivo mais grave, porque não existe, de fato, o que o Kardec chama de coabitação, né? A posse. Porque a gente possui coisas físicas, não é? Mas quando a gente se refere a influências espirituais, esse termo possessão, que vem de posse, ele estaria, no mínimo, equivocado. Então, em linhas gerais, né, sobre esse item, é isso que Kardec vem nos alertar. Seguindo, nós temos um item que é muito importante, e aí eu vou... Paulo, Oi, pode falar. falar um pouquinho sobre essa questão da possessão, né? Por favor. Porque Kardec colocou no Livro dos Médiuns essa questão que ele compara uma subjugação. Ele classifica, né? Uhum. A possessão, até então, para nós, é uma subjugação, até porque a palavra possessão, como você muito bem falou, era usado muito no meio católico, né? O espírito do demônio possuir tal pessoa. Até hoje ainda é falado dessa forma, né? Claro que fora do espiritismo, mas até hoje é falado dessa forma. Aí, quando a gente vai estudando bem sobre os escritos de Kardec, a gente vai vendo que ele, quando chega na Gênese, né? O Livro dos Médiuns saiu em 1861, a Gênese saiu em 1868 ou 69, se eu não estou enganado. Aí a gente percebe a evolução do pensamento de Kardec, né? Que ele escreve assim, ó, vou ler só um trecho, né? Na possessão, em lugar de agir, está na Gênese, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, faz domicílio em seu corpo, sem que, todavia, este deixe definitivamente, o que só pode ter lugar na morte. A possessão é, assim, sempre temporária
e intermitente, pois o espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, dado que a união molecular do perispírito e do corpo não pode se operar senão no momento da concepção. Aí ele abrange mais ainda o pensamento. A possessão pode ser o feito de um bom espírito que quer falar, e para fazer mais impressão sobre seus ouvintes, toma emprestado o corpo de um encarnado. Então ele coloca a possessão como uma mediunidade, né? Ela pode acontecer, no caso de uma obsessão, por um espírito mau, mas também pode ser por um bom espírito. Ele pode tomar o corpo, como ele coloca aqui, para impressionar, para gerar uma impressão maior sobre os ouvintes, toma o corpo do médium. Ele vai classificar, mas como que ele evolui o pensamento? A gente tem que estudar um pouco a revista espírita, que a gente vai ver os casos de possessão que ele vai estudar. O caso de possessão da senhorita Júlia, ou Julie, talvez seja essa a pronúncia em francês. A partir desses casos, os casos de processo de Morzin, desses casos, ele chegou a essa conclusão. Pelos fatos, os fatos trouxeram essa conclusão a ele, que ele considera agora, já na Gênese, a questão da possessão, né, nessas condições. Mas, assim, que fique claro que o termo possessão, ele não é o mais correto aplicado, não é, Edivaldo? Porque senão a gente começa a confundir, né, a aplicação. Ao invés de simplesmente usar o termo possessão, devemos usar subjugação. E aí a gente não fica preso, fixado no atavismo, como você lembrou, do catolicismo, né? É só esse detalhe que é importante a gente... Pois é, mas se for feito por um bom espírito, aí não poderia ser subjugação, porque seria uma obsessão, entendeu? Ele fala que é feito por um bom espírito também. Sim, sim, sim. Não, mas isso não desfaz o que a gente comentou. A Nilma escreveu alguma coisa aqui. Você consegue ler, Edivaldo? Espera aí. Tá bom. Por exemplo, uma pessoa que nunca tocou piano, não conhece o instrumento e de repente se vê diante de um e toca divinamente. O que acontece? Ou seja, você está se referindo aí à possibilidade da influência, né, Nilma? Ser uma influência espiritual. Eu prefiro entender... Perfeito, ela disse sim. Eu prefiro entender que influências espirituais, né, nós vamos ter boas e mais, não é isso? Mas quando estamos falando de obsessão, ela sempre vai ter uma carga pejorativa, não é? É uma influência ruim que estamos tendo. Agora, obviamente que também podemos ter influências boas, o que não seria uma obsessão, não seria uma obsessão simples, não seria uma subjugação e muito menos uma fascinação. Mas, bem trazido o seu exemplo do ponto de vista de influenciação positiva. Podemos dizer que a influência é total. Sim, podemos dizer sim que é influência, não é? Podemos dizer sim que é influência. Todos nós, o tempo todo, estamos sendo influenciados, né? Alguns mais, outros menos. E o próprio livro dos Espíritos nos diz, quando Kardec pergunta se somos influenciados pelos Espíritos. E eles dizem que, ordinariamente, são eles que nos dirigem. Então, o tempo todo a gente está sendo influenciado, para o bem ou para o mal. Agora, o grau dessa coisa boa ou má, ela tende a ser de acordo com os nossos pensamentos, as nossas ações. Mas é isso mesmo, Sandra. Alguém mais gostaria de comentar? E aí a gente entra no item 243, muito importante, que Allan Kardec, né, através dos espíritos, é dito que devemos reconhecer, né, a obsessão. E ele traz algumas características importantes que nos permite conhecer
a obsessão? Alguns sinais de alerta. E por ser um item pequeno, mas muito importante, eu vou pedir licença a vocês para ler esse item. A obsessão, ela pode ser reconhecida por persistência de comunicações, ilusão do médium, crença da inafabilidade dos espíritos, entre outras. E esse processo de obsessão, ele descreveu em 9 itens, né? E aí Allan Kardec escreveu: reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Primeira, persistência de um espírito em se comunicar bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, nesse primeiro item, a gente percebe que é um primeiro sinal, né? Uma primeira perspectiva, essa insistência do espírito, né? Em fazer comunicações de apenas uma forma. E isso, às vezes, deixa o médium tanto quanto escravizado. 2. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Quando eu vejo esse item, eu sempre lembro de um episódio, né, que aconteceu na nossa casa espírita lá em Salvador, em que apareceu um espírito chegando, dando muita gargalhada. KKKKK. E o espírito, aí eu, com muito zelo, né, o dirigente perguntou, gostaria de se identificar? KKKK, eu sou Cosme Damião. Aí o dirigente perguntou, você é Cosme ou você é Damião? Não, mas eu sou Cosme Damião. Quer dizer, o espírito não tinha nem percepção, nem clareza que Cosme e Damião eram dois indivíduos, né? E aí a gente tem que conhecer a individualidade do espírito. Aí ele dizia, KKK, eu sou Cosme e Damião porque eu sou Cosme e Damião. Aí o dirigente explicou, não, Cosme e Damião eram 2 irmãos que viviam na Idade Média. Na sua última encarnação, eles foram médium. Ou seja, existem espíritos que querem dar aquele impacto, né? Para dizer, eu sou, por exemplo, Pombagira, eu sou Cosme e Damião, eu sou fulano de tal, para dar aquele impacto, as pessoas ficarem, oh, sabe? Então, a segunda característica que Allan Kardec está dando aqui é uma que a gente começa a perceber que o próprio espírito ele perde essa noção do que seja realidade, né? E o médium, às vezes, vai na onda, né? Não percebe essas sutilezas. E tem 3. Crença na crença na infalibilidade, na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam, e que, sob nomes respeitáveis, acabamos de falar, e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Então, imagine o espírito dizer, eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou, ou seja, sempre trazendo, eu sou o rei, eu sou a rainha, nomes que tragam um peso, né, de poder, de crença por trás dele. Então, esse é um outro sinal que a gente pode desconfiar, que possa ser, ali por trás, obsessão. 4, confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos, que por ele se comunicam. 5, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Ou seja, ele não está preocupado com a verdade. Então, aquelas pessoas que podem trazer uma opinião aproveitável, às vezes até contra aquela comunicação, ele busca se afastar. 6, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Tem médium que se fecha quando recebe uma, entre aspas, crítica construtiva, né? O Edivaldo, ele trabalha há muitos anos nesse processo como dirigente, ele já viu muitas experiências, né, nesse sentido. Então, não é todo médium que tem a maturidade de reconhecer, muitas vezes, uma comunicação que paira dúvidas, no mínimo, né, assim dizer. 7, necessidade incessante e importuna de escrever. Tem aqueles que querem escrever o tempo todo, né?
não dá brecha nenhuma para o médium. É o tempo todo querendo escrever, 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 às vezes não escreve nada com nada. 8. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu malgrado. Ou seja, o médium não quer comunicar, não quer falar, e ele está o tempo todo obrigando isso. E último, 9. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Então, a gente percebe que são sinais, né, que o Allan Kardec reuniu. Obviamente que isso daqui não é uma lista exaustiva, isso é uma lista exemplificativa, que a gente pode encontrar outros elementos. Agora, de toda a experiência que Kardec teve, a gente há de considerar, né, que aqui está presente um guia seguro para que possamos identificar possíveis desvios nas comunicações mediúnicas. Alguém gostaria de trazer algum comentário? Podemos seguir? Oi, Cleide, pode falar. Edivaldo, eu estava aqui pensando, teve uma conhecida minha no centro, na reunião que eu frequento, que ela disse assim, eu não vou mais participar porque o grupo não está preparado para para receber os espíritos que eu tenho que receber. Aí eu falei, uai, como assim não está preparado? Pois Aí ela é. falou, não tá. Aí eu falei assim para ela, olha, eu achava melhor você começar a fazer um trabalho de desobsessão. Porque quando a gente se acha muito, é porque alguma coisa está errada com a gente. Certeza, Ela ficou com amigo. raiva de mim. Nossa. Mas eu acho assim que isso aí não seria também já o início de um processo de obsessão. Não é um processo de obsessão quando a gente começa a questionar o amparo espiritual de um grupo? Claro, certamente, Cleide. E você foi até direta, né? Foi direta até demais, por isso que talvez ela ficou chateada. Mas existem circunstâncias que é necessário, né, a gente buscar despertar os nossos companheiros. Então, essa coisa de dizer que o grupo não está preparado para mim, o que é um grupo preparado para mim, né? Então, isso denota, sim, sinais. Aqui a gente não está afirmando que é o caso, mas por tudo que a gente leu aqui agora, denota que são sinais de obsessão. Uma coisa, amigos, é muito, muito importante que eu vou dizer agora. Movimento espírita se faz com pessoas engajadas nas casas espíritas, nos trabalhos espíritas. Isso vale também para aquela pessoa que se fecha, por exemplo. Isso não é só em sessão mediúnica, tá? Pessoas que só querem fazer um tipo de trabalho na casa. E ninguém mais presta na casa. Gente, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós sabemos que um centro espírita é um hospital onde existem ali muitas pessoas enfermas da alma, e a gente começa a ver pessoas se isolando, né? Querendo fazer um trabalho exclusivo. Ou ainda, existe também um processo obsessivo coletivo. Você tem um centro espírita que não participa de nada do movimento espírita. A FEB não presta, a FEDEF não presta, ninguém se conversa. Então, isso também é sinal de um processo obsessivo coletivo, né? Então, trazendo esse exemplo que a Gleide trouxe aí, porque aquele grupo não presta. Tem pessoas que se juntam e dizem, o grupo da nossa CRE, porque aqui eu sei que existem pessoas que não são do DF, mas aqui as regiões no Distrito Federal chamam de CRE. Esse grupo daqui da CRE não serve, né? Porque o presidente ou o coordenador é XPTO. Isso também, amigos, é um sinal de obsessão, né? Só que nesse caso coletivo. Então, nós estamos aqui para aprender juntos. É a melhor forma que nós temos de combater. Porque se eu me permito estar no crivo do Edivaldo, já teve situações que o Edivaldo disse, não, Paulo, eu sugiro que seja dessa forma. Eu tenho que ter clareza e dizer, Edivaldo está certo. Ou então, Tamires, chegou o Edivaldo, tal situação não seria melhor que fosse assim? Porque se nós nos fecharmos, né, seja do ponto de vista de conteúdo doutrinário, mediúnico, a gente, sim, podemos entrar em processo grave de obsessão. Então, é muito importante estarmos abertos para ouvir as críticas, né,
que são necessárias e a gente passar pela peneira da razão para saber se é possível ou não a gente estar corrigindo nossos números. Isso é muito importante. Denota também humildade, né, da nossa parte. Obrigado, Cleide. Alguém mais gostaria de contribuir? Seguindo aqui, nós temos mediunidade e obsessão. Reflexão sobre a relação entre médium e obsessão. O papel da mediunidade na relação dos maus espíritos e esclarecimento sobre o verdadeiro perigo da obsessão. Isso nós vamos encontrar no item 244. A mediunidade, ela não é a causa da obsessão. Existem muitas pessoas que acreditam que estão passando por obsessão por conta da mediunidade que possui. Mas, na verdade, sim, é o meio de revelar e combater as influências dos espíritos serve a mediunidade. Tanto boas quanto influências mais. Um exemplo que aí nós colocamos aqui para nos lembrarmos foi a história que nós ouvimos de Divaldo. Porque Divaldo, ele narrou de forma sucinta a experiência que ele teve de um espírito que era o seu inimigo por séculos e garantiu que não arredaria o pé enquanto não destruísse ele. Então foi necessário muita paciência, muita perseverança, foi necessário que ele começasse a cuidar da mãe daquele espírito de reencarnações anteriores para ele começar a cultivar um certo afeto por Divaldo. Então, se alguém aqui entre nós pensa que está passando por processos obsessivos e a culpa é mediunidade, por favor, vamos tentar corrigir o rumo. Porque a mediunidade, na verdade, é a chave que vai nos auxiliar a nos livrarmos de tantas obsessões que nós temos, né? É através do estudo sério da mediunidade que nós vamos começar a conhecer essas relações. E aí eu gostaria de pedir para uma voluntária ou voluntário ler apenas o último parágrafo do item 244. Alguém pode ler para a gente? Só o último parágrafo do item, ele começa assim, em resumo. Eu posso ler, então. 244. Em resumo, olha o que Allan Kardec afirma. O perigo não está no espiritismo em si, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos do risco que corremos incessantemente à revelia nossa, mesmo. Ou seja, mesmo que eu queira ou não, é um risco. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores e nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender a tolice de que são intérpretes. Então, infelizmente, entre nós, existem médiuns que acreditam que eles estão ali apenas para dar comunicação de espíritos superiores, né? E isso pode ser um processo, sim, obsessivo, né? De fascinação começando. Mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece, e que contra ele espalha subrepticiamente a calúnia e tudo o que mais negra maldade possa intervir. Então, Allan Kardec está trazendo um exemplo de uma pessoa que, independentemente de ser médium, começa a espalhar sobre o outro calúnia. O infeliz vê a sua fortuna perder-se, afastaram-se seus amigos, perturbada a sua aventura íntima, não podendo descobrir a mão que o fere, impossibilitado se acha de defender-se e sucumbe. Que metáfora fantástica Allan Kardec trouxe aqui, né?
Mas um belo dia, esse inimigo oculto lhe escreve e se trai, não obstante todos os ardis de que se vale. Eis descoberto o perseguidor do pobre homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos maus espíritos, que o Espiritismo nos proporciona a possibilidade de conhecer e desmascarar. Não sei se todos entenderam a logicidade que o Allan Kardec fez, mas eu vou usar aqui nomes de pessoas que estão aqui na sala. Imagine que tem eu e o Edivaldo. Eu, sem Edivaldo saber, começo a espalhar na cidade calúnias a respeito de Edivaldo. Edivaldo não sabe que foi eu. E Edivaldo começa a perder capital humano, Edivaldo começa a perder renda, a clientela que ele tinha começa a sumir, ele não sabe por quê. Até que um belo dia ele descobre que eu fui o causador do mal que fez ele perder todo o patrimônio que ele tinha. E aí, o que é que ele vai fazer? Começa a se vingar contra mim. Então, no processo obsessivo, não raras vezes, aquele que nos persegue é porque nos encontrou, né? Encontrou aquele que um dia fizemos ele sofrer. Porque ninguém vem a nós, amigos, ninguém vem a nós, ninguém que eu me refiro aos espíritos, por acaso, né? No mínimo, nós vamos dar guarida através da sintonia. E essa sintonia é que eles adentram, não é? Nosso campo mental para se aproveitar através dos processos obsessivos. Dando continuidade aos nossos estudos, estamos quase chegando no final. Falamos então sobre causas da obsessão. Exploração das causas da obsessão, vingança, desejo de fazer mal e outros motivos. Mais uma vez, lembramos a passagem, né, de início, em que que Divaldo Franco narrou o quanto aquele espírito era vingativo. A obsessão pode ser causada por vinganças, desejo de fazer o mal, inveja, ou mesmo por orgulho do falso, né? Saber por parte dos espíritos. Então, são relações entre o encarnado e o desencarnado que sempre vêm afetar, né? E transformar nesses processos obsessivos. Então, mais um motivo para que a gente esteja sempre vigilantes, né? Orando todos os dias por aqueles espíritos que nós fizemos mal em algum momento no passado. E aí adentramos os obsessores, entre aspas, sem maldade. Allan Kardec não coloca aspas, tá? Essas aspas fomos nós que colocamos. Aqui, nesse item, a gente começa a ver a descrição dos obsessores sem maldade. Porque obsessores sem maldade é aqueles que não têm consciência do mal que estão fazendo, né? Eles acreditam fielmente que eles estão fazendo bem. Então, eles não se sentem que são espíritos perturbadores, mas eles precisam do médium para desencadear aquelas ações, né? Aquelas, entre aspas, invenções, revelações. Quantos são os espíritos que se utilizam de médiums para dizer, olha, o futuro vai ser dessa forma, né? Eu estou prevendo um acidente, estou prevendo uma calamidade. Muitos espíritos que fazem isso não estão preocupados ou têm a consciência do mal que eles podem fazer ao revelar determinadas coisas, verdadeiras ou não. Então, fato é que alguns obsessores buscam impor suas ideias por meio de mediunidade, usando sistemas e falsos saberes para influenciar os médiuns. E aí eu gostaria de um voluntário para ler para a gente o item 246. E olha como é interessante esse item. Alguém poderia ler para a gente? 246? É bem pequeno. Eu leio, Paulo. Obrigado, Vilma. Pode ler. 246, né? Isso. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominado pelo orgulho do falso saber,
Tem ideias, seus sistemas sobre ciências, economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar e para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que lhes fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro e o falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheadas de retumbantes palavras, caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vêm os que são por eles enganados e os defendem, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparadas que sejam. Muito obrigado, Vilma. Olha só, vocês viram porque esses são talvez os mais perigosos? Porque, aparentemente, eles não estão fazendo nada de mal, né? Mas a intenção que está por trás não é de passar o bem, né? Mas apenas de subjugar o médium, de fazer prevalecer os seus pensamentos, de impor suas verdades, né? Na forma de sofisma. E só lembrando, o que seria um sofisma? Sofismas são aquelas situações, né, conceitos que aparentemente são verdadeiros, quando você vai ver ao fundo, é falso, né? Existe uma, como é que eu posso dizer? Existe uma mácula, né, por trás daqueles conceitos, né? Não são verdadeiros, mas eles se apresentam como verdadeiros. Eles têm a inteligência ao ponto de não fazer orientações levianas, porque sabe que serão descobertos. Olha que ponto eles chegam, né? E não necessariamente eles estão ali para promover o mal, mas eles estão fazendo algo que o orgulho dele diz, é dessa forma, porque é dessa forma que eu quero que seja. Então, o simples fato do espírito não falar coisas mais, não quer dizer que seja uma comunicação real, percebe? Muitas vezes a comunicação vem cheia de palavras, como foi dito aqui por Kardec, palavras muito bem selecionadas, o que não quer dizer que vem de bons espíritos. Tá vendo? E adentrando o nosso último slide, e aí eu abro para vocês, para caso alguém queira trazer mais contribuições, comentários. Allan Kardec fala no item 247 sobre a importância da circunspecção. E aí eu fui pesquisar o que seria essa circunspecção. Circunspecção é a qualidade de circunspecto, que também não me ajudou muito. É característica da pessoa que observa. Opa, são pessoas observadoras, cuidadosas, né? Cuidadosamente uma questão, fato, uma situação. Ação ou modo de quem age ou fala, com cautela. Ação de analisar todas as perspectivas de alguma coisa. Allan Kardec, ele encerra esse item pedindo para que nós sejamos cautelosos, né? Sejamos observadores. Agora, obviamente, observar com amor, com respeito, porque às vezes a gente observa com aquele olhar, sabe, de dúvida o tempo todo, que até constrange o colega, né? O amigo. E não é essa ideia aqui de ser observador. Nunca será demais, né, todo
todo caráter observativo quando se trate de publicar semelhantes escritos, a exemplo de uma psicografia. As utopias e as excentricidades que neles, por vezes, aparecem de forma muito farta, né, em algumas comunicações mediúnicas, chocam o bom senso, e é natural que seja assim. Produzem lamentáveis impressões pessoais ainda em pessoas novas na doutrina, né? Então, esse olhar cuidadoso a gente precisa desenvolver. E alguns de vocês falaram aqui um exemplo. Por exemplo, a Cleide disse, olha, amiga, eu acho que você está precisando fazer talvez um tratamento de desobsessão, né? Falar isso com amor, né, para a pessoa que a gente já tem um mínimo de relação, eu diria a todos nós que é uma obrigação nossa, sabe? Porque muitas vezes nós falhamos em sermos omissos. Então, devemos sim observar, mas devemos buscar, orientados pelos ensinamentos de Jesus, a colocar as pessoas no caminho certo. Não nós como salvadores ou aquelas pessoas que têm o poder e a verdade, não é isso. Mas, de acordo com a coerência, chamar a pessoa para dialogar. Às vezes, também, a pessoa está enxergando algo que a gente não está enxergando. Então, não devemos partir para um diálogo desse, onde nós somos as pessoas que já sabemos como vai ser o fim da jornada. É questionar, entender, é questionar a pessoa, né? É se deixar ser questionado, porque esses são elementos fundamentais que nos permitem crescer. E sobre o tema de hoje, meus amigos, obsessão, falamos aqui sobre a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, elementos essenciais para se identificar uma mensagem que possa ter conteúdo obsessivo, né? Foi a nossa proposta da noite. Eu espero que todos aqui tenham entendido, né? E aí eu abro agora, nós temos alguns poucos minutos, e vou tirar aqui o compartilhamento para poder ver o rostinho de vocês, aqueles que quiserem aparecer, e abrir os microfones, né? Alguém gostaria de trazer alguma contribuição, dúvida, Cleide? Não? Ah, tá bom, ok. Pensei que você queria falar. Todos entenderam o conteúdo de hoje? Sim, muito bem elucidado, Paulo, muito tranquilo, muito farto, muito bom mesmo. Gratidão. Ah, obrigado. A Márcia deu joinha, a Sandra, a Alessandra, agradeço a todos e agradeço especialmente ao Edivaldo, né, que estava aqui cedo, né, fazendo o preparo de ambiente. Edivaldo, passa a palavra a você. Obrigado, Paulo, pela sua contribuição, pelo seu estudo que você fez, que você vem compartilhar o seu estudo. A gente que, às vezes, fica como facilitador de certos temas, a gente acaba aprendendo bastante, porque a gente acaba pesquisando, refletindo em cima do tema da noite, né? E é um tema bem interessante, essa questão da obsessão, né? É muito instigante, né? Mas uma outra questão que dá para a gente refletir também, porque acaba que a gente fica com medo muito exagerado, né? Claro que a gente deve ter o cuidado necessário, né? Mas a gente fica com medo muito exagerado em cima das comunicações. Como o Paulo falou, a gente deve analisar tudo que vem do mundo espiritual. Essa análise é em cima de ideias, não de pessoas. Por isso que o ideal é que o grupo pudesse discutir como amigos, né, sobre certos temas, o que você acha disso, o que você pensa daquilo, né, para ter essa abertura de um bom diálogo. Cada um tem sua peculiaridade, cada um pensa diferente um do outro, mas muitas vezes dá para se discutir sobre certos assuntos, discutir sobre as comunicações que chegam, aquelas comunicações que vem um espírito falando sobre coisas boas, Jesus era muito bom, que não sei o quê, mas lá no meio tem a ponta da orelha do porco, acho que é isso que o Kardec fala, quando os espíritos vêm falando assim, vocês são um grupo especial, foram escolhidos por Jesus,
A gente tem que tomar muito cuidado, porque ele vai alimentando em nós a nossa vaidade, né? Sim, sim, Por isso, exatamente. por isso que a recomendação de Erasto é sempre de se analisar aquilo que tem do mundo espiritual. Erasto fala assim mesmo, olha, fala assim, por mais confiança que vocês adotem nos guias, nos instrutores espirituais das reuniões de vocês, analisa tudo que vem do mundo espiritual. Foi isso que Kardec fez, né? Eu acho que o mais importante também é a gente não esquecer do nosso anjo guardião. Se a gente for ler sobre a doutrina do anjo guardião, que está no Livro dos Espíritos, que é uma mensagem de São Luís e Santo Agostinho, a gente vai ver que tem bons espíritos a nos auxiliar, né? Então, a gente deve, passando por dificuldades, que a Nilma trouxe um caso muito que nos mexe a emoção, né? De uma pessoa próxima que está passando uma dificuldade muito grande, a gente compreende a dificuldade que ela está passando, porque quem de nós vai encarar de forma diferente se passa por uma situação similar. Então, a gente deve orar com o anjo guardião dela para seu restabelecimento, né, emocional, né, que ela tenha forças para ela passar pela essa dificuldade que ela está passando, né? Mas a gente deve ter essa noção do bom espírito. Sempre falar para uma pessoa que vem, eu acho que eu estou com uma obsessão. Falar para ela, você também tem um bom espírito do seu lado. Chame ele, rogue a Deus para que ele esteja do seu lado te ajudando, né? Mas para gerar essa diferenciação entre a questão da obsessão, mas também a gente tem um bom espírito do nosso lado. A gente não pode perder de vista isso daí, né? Alguém gostaria de comentar, fazer uma pergunta para o Paulo responder, claro. Não? Então, pessoal, agradecemos a presença de todos. É importante a presença de vocês aqui. Como é importante vocês trazerem suas dúvidas, trazerem sua contribuição, suas experiências, porque todos nós estamos aqui aprendendo um com o outro, como eu falei, né? A gente está discutindo ideias, que é o mais importante aqui. Paulo, você pode fazer nossa prece final? Posso sim. Peraí, a Nilma que foi pegar. Ok. Enquanto o Nilma pega a água, né, colocar no ambiente, nós pedimos àqueles que desejarem que fechem os olhos, se coloquem numa posição confortável, para que possamos agradecer essa noite que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Querido e amado Mestre, nós te agradecemos, nós te rogamos por mais um estudo, pelas experiências aqui compartilhadas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos amigos, pela família. Obrigado pelo pão. Auxilia-nos diante desses esclarecimentos, que possamos colocá-los em prática. Que as nossas preces possam ser levadas aos espíritos superiores e estas conduzidas a Deus. Que a nossa conduta possa refletir em nossos pensamentos, no bem que vamos fazer ao próximo. E diante de situações difíceis, possamos nos manter firmes e fortes, acreditando em vós, Mestre, que nos ajuda a todo tempo, governador deste planeta. Que cada um aqui possa ter um excelente final de semana e abençoa, Senhor, esses espíritos que vieram nesta existência como mulheres. E rogamos e agradecemos pelas suas contribuições na maternidade, nas ciências, na afetividade. Que esse dia que simboliza o Dia das Mulheres
possa estar presente em todos os dias da nossa vida. Que a tua paz faça presente entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças. Paula, é você. Boa noite, gente. Boa noite. É você na Boa sexta. noite, gratidão, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa Tchau. noite. Obrigada, Paulo. Obrigada, Divaldo. Obrigado a vocês. Boa noite a Boa noite. todos, obrigado. Tchau. Tá. É você na sexta-feira que vem, Paula? Ou não? É, sexta-feira, não sei, amigo. Você fala como dirigente ou como... Facilitador do estudo. Não, facilitador não. Porque hoje deveria ser o Daniel, que a Tamires falou. Ele não pôde, mas eu não peguei nada para a semana que vem, não. Eu estou fazendo uma série de estudos, rapaz, cursos e etc. E eu só vou poder pegar alguma coisa depois de maio. Aí eu consigo. Mas até maio, para mim, vai estar bem difícil. Eu tenho que fazer uma gravação amanhã, porque eu tenho que entregar uma palestra até domingo, então eu me programei para fazer logo amanhã. Rapaz, eu acho que você está gravando. Eu paro aqui.